Oi, gente, sejam muito bem-vindos para esse vídeo que vai ser sobre um joguinho em que vamos fazer 3 portas e uma dessas portas será aleatoriamente premiada e se você clicar e ela for a premiada, você ganha o jogo. O meu intuito com esse vídeo é ensinar melhor as coordenadas x e y do plano cartesiano do Processing e como manipular essas coordenadas com o mouse e com condicionais para fazer esse joguinho. Então eu vou começar já adicionando as nossas imagens com o PyImage e eu vou adicionar a de uma porta e de uma porta aberta. Você pode escolher essas imagens no Google, em qualquer lugar. E o size eu deixei 600x400, o fundo branco. E aqui eu estou fazendo o Load Image para as imagens. No Draw, eu vou repetir o background 255 porque a cada vez que esse loop rodar, para funcionar a animação de trocar a imagem e tal, você tem que ficar branco de novo o fundo para que não se sobreponha. E aqui nas minhas imagens eu estou botando uma distância de 25 pixels entre elas na largura. E ao rodar o código você vai ver só isso mesmo, só as 3 portas, não tem nenhuma interação ainda. O que é perfeito para que a gente possa testar as coordenadas do x e y com o nosso mouse. E para isso eu vou adicionar um print ln com o mouse x e o mouse y para a gente ver aqui na tela agora. E com o mouse bem aqui em cima aparece no console 50 e 100, que são exatamente os valores de x e y que eu coloquei no image. E descendo aqui, o x permanece 50 porque eu não mudei para os lados e o meu y ganha 200 pixels porque foi a altura que eu defini a ele. Então a sua coordenada inicial é 100 e com 200 fica 300. E vindo aqui para o lado, as minhas coordenadas ficam 200, 300, porque começa em 50 no x e ganha 150 pixels, que foi a largura que eu defini para a imagem. Então fica 200. E aqui em cima o meu x também vai ser 200, porque vai seguir a mesma lógica de aumentar 150 a 50, e a minha altura vai permanecer a mesma, que é 100. Então, vocês podem fazer esse mesmo exercíciozinho com as outras duas portas para, então, a gente ter as coordenadas corretas para fazer as nossas interações do jogo. Então, aqui a gente vai tirar o nosso print ln e vai checar se o nosso mouse x está a partir da coordenada 50, ou seja, é maior que 50. E é menor que 200, que é 50 mais 150. Então, ele tem que estar entre esse intervalo. E eu vou fazer a mesma coisa com o mouse Y, então ele tem que estar entre 100 e 300. Ele tem que ser maior que 100 e menor que 300 para fazer parte dessa imagem. Se isso checar, eu vou imprimir no console porta 1. E eu coloquei também um else para quando estiver fora desse intervalo que eu coloquei, dessa condição, ele imprimir que está fora da porta 1. Então, por enquanto está fora, fora, fora. E assim que meu mouse estiver dentro desse intervalo que eu especifiquei no meu if, vai aparecer porta 1. Então agora, pensando no jogo mesmo, eu vou apagar essas condicionais e criar uma variável chamada escolha. Essa variável é um inteiro, eu iniciei ela fora dos voids, e eu vou iniciar um void mousePressed, que ele checa sempre que você clicou na tela. E aqui dentro eu vou reescrever aquelas condicionais do mouse, das coordenadas, e no lugar de printar no console eu vou definir a escolha como números. Então cada número desse vai representar a porta que foi clicada. Então essa primeira escolha será 0, porque clicou na porta 1, que representará a escolha 0. E as outras duas vai ser escolha igual a 1 e a outra escolha igual a 2. Então eu vou adicionar aqui as condições das coordenadas das outras portas e vou printar a escolha para a gente ver direitinho quando a gente clicar. Inicialmente nosso console vai estar vazio porque esse print ln só vai ser ativado quando o mouse for pressionado. 0 na porta 1, certinho. 1 na porta 2 e 2 na porta 3. Está se comportando exatamente como a gente queria. E agora que eu já sei qual a escolha do usuário, para eu saber se ele acertou, eu tenho que ter uma variável para minha porta selecionada. Então, eu tenho que atribuir um valor aleatório a essa porta e descobrir se ela é igual à escolha do usuário para saber se ele ganhou ou perdeu. Por isso, eu vou colocar aqui no meu setup int random 3, que vai sortear entre 0, 1 e 2 e atribuir essa variável.
E agora no draw nós podemos comparar a nossa variável de escolha com a nossa variável da porta premiada para ver se o usuário perdeu ou ganhou o jogo. Então, se for igual, ele ganhou e eu vou botar um texto escrito que ele ganhou, por enquanto. Se não for igual, então isso significa que ele escolheu a porta que não foi a porta sorteada, então eu vou colocar um texto dizendo que ele perdeu. E só um adendo, quando você criar sua variável de escolha, você tem que atribuir um valor a ela. Porque se ela começar sem um valor atribuído, ela vai ser, por default, 0. E 0 é o valor da nossa porta 1, então não dá pra ser. Então, por isso eu vou colocar um -1, porque não é o valor de nenhuma porta. E vai evitar que você clique numa porta qualquer no início do jogo e sempre seja 0 por causa desse valor default. Agora, com o valor atribuído à nossa escolha, eu vou criar uma nova variável booleana de escolhido. Por quê? Porque, se vocês tiverem percebido, eu coloquei uma variável de porta aberta e uma imagem de uma porta aberta. E para eu poder manipular dessa forma, eu vou precisar saber se o usuário já escolheu a porta. Então, aqui no meu setup, eu vou criar uma condicional de escolhido e vou adicionar as condicionais que eu já havia criado para saber se o usuário ganhou ou perdeu. E como a variável escolhida é uma variável booleana que começa com false, em algum momento ela vai ter que ficar true. Então, aqui no mouse pressed, eu vou checar se ela é false, com um ponto de exclamação, e se for false, eu vou executar toda a minha checagem das coordenadas e vou checar se a minha escolha é diferente da escolha default, que é -1, que foi o que eu defini. E se sim, a minha variável de escolhido será true. E agora que nós já criamos essa variável, agora a gente pode usar a nossa porta aberta, as nossas imagens da porta aberta. Então, eu vou criar uma condicional para checar cada escolha dentro dessa outra condicional de escolhido. E quando a minha escolha for 0, ou seja, a porta 1, eu vou colocar a imagem da porta aberta exatamente na posição da porta 1, como se fosse uma substituição. E eu vou fazer a mesma coisa com as demais portas, aqui. E eu vou adicionar esse mesmo comportamento no meu else, de que perdeu, então vai aparecer da mesma forma. Mas note que eu ainda tenho as minhas imagens das portas fechadas aqui no draw, no início, então quando eu clicar vai ficar assim. Vai ficar uma sobreposição, porque nenhuma das outras 3 portas sumiram ainda. Então, o que nós podemos definir é quando a gente vai estar jogando ou não. Então, eu vou definir essa variável em jogo, que também é booleana, e vai iniciar true, porque assim, enquanto ela for true, eu vou exibir somente as imagens de quando as portas estão fechadas. Então, eu ainda estou jogando, eu ainda não fiz a minha escolha, e não vai se sobrepor, porque quando não for em jogo, aí a gente muda a nossa variável e bota essas condições das portas fechadas. Ou seja, vou pegar todo esse if de escolhido e pôr aqui dentro, porque aí vai abranger tanto a derrota quanto a vitória. E aqui no mouse pressed eu altero a minha variável de em jogo para false. Então, assim que eu escolher a porta, ele vai executar esse código de escolhido, fazendo com que, ao clicar, sumam as 3 portas e fique só a escolhida. Mas perceba que eu tenho essa variável em jogo, aqui dentro eu tenho escolhido, e tudo isso checa se o jogo se iniciou e se foi escolhida a porta, só que o jogo acaba aí. Então, como reiniciar o jogo? Aqui eu vou adicionar um texto escrito aperte R para reiniciar. Esse texto vai ficar lá embaixo na tela. E eu vou criar uma condição que usa o key pressed, vai checar se foi pressionada alguma tecla e vai checar se essa tecla foi R. Aí eu coloquei o R maiúsculo e o R minúsculo por via das dúvidas. E se isso acontecer, eu vou reiniciar as variáveis que controlam o meu jogo. Então, em jogo volta a ser true, o meu escolhido volta a ser false e a minha escolha volta a ser -1. E a minha porta premiada tem que ser sorteada novamente, né? Para que a escolha mude. Então, int random 3. E agora um último detalhe que eu acabei deixando passar é que eu coloquei para que quando ganhasse a porta se abrisse e quando perdesse também. E eu acho que eu não quero isso, então eu vou deixar só a porta fechada. Toda vez que escolher e perder, a porta vai ficar só a escolhida fechada.
E o nosso joguinho está pronto. Então, quando você perder, a porta vai estar fechadinha e você vai poder apertar R para reiniciar e a sua variável vai ser reiniciada novamente de porta, então você não vai ter um valor viciado ali. E muito obrigada por assistirem esse vídeo. Admito que eu fiz às pressas esse vídeo, então não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas eu espero ter sido suficientemente clara. Qualquer coisa, por favor, falem comigo, especialmente se você for aluno da turma do George de Programação 1. Você tem meu Discord, por favor, me chame. E críticas, dúvidas, elogios, sugestões, fale comigo. Obrigada, até a próxima.